Há regiões no mundo onde o silêncio grita, onde o solo parece carregar memórias que o tempo se recusou a apagar. E se eu te dissesse que existe um lugar assim tão carregado espiritualmente que o simples ar que se respira ali parece pesar mais? Um território onde Deus, um dia, colocou um limite. Você já parou para pensar até onde uma civilização pode andar antes de cruzar essa linha? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra não é apenas passado, é um aviso, uma ferida aberta na história da humanidade. E talvez, mais do que nunca, esse aviso precise ser ouvido outra vez, porque os sinais estão aqui e os padrões se repetem. Mas há algo que muda tudo. O clamor de quem ainda acredita, o suspiro dos justos, a intercessão dos que não desistem. Se você tem coragem de encarar o reflexo que essa história lança sobre os nossos dias, permaneça aqui. Porque o que será revelado pode não apenas impactar sua mente, mas despertar sua alma. Pouca gente sabe, mas há um ponto na região do Oriente Médio onde a densidade do solo e do ar desafia os sentidos. Próximo dali, o Mar Morto repousa como um espelho espesso, tão saturado de sal que nenhum peixe sobrevive em suas águas. Um local onde o corpo humano não afunda, mas flutua à revelia da vontade. Um cenário silencioso, árido e ao mesmo tempo inquietante, como se algo invisível ainda pairasse sobre suas margens, como se aquele território carregasse o peso de um passado que a Terra não conseguiu esquecer. Por que essa região, entre tantas na Terra, parece assombrada por uma memória que o tempo não apagou? A resposta pode ser encontrada em uma história que atravessou gerações como um eco imortal: a destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu ali não foi apenas uma tragédia. Foi um divisor de águas, uma linha cravada entre a paciência divina e a justiça inadiável. Um relato que incomoda, que provoca, que levanta questões sobre escolhas, consequências e a tênue fronteira entre misericórdia e juízo. Trata-se de mais do que um castigo sobre uma cidade imoral, é o retrato vivo da natureza humana confrontada com a santidade do Criador. Desde os primeiros registros escritos da humanidade, poucas narrativas exerceram tanto fascínio, temor e reflexão quanto a que emerge dessa paisagem marcada pelo silêncio. As cidades de Sodoma e Gomorra deixaram de existir fisicamente, mas continuam vivas na memória espiritual da humanidade. E não é por acaso. Algo nessa história nos persegue, talvez, porque ela nos mostre o que somos capazes de ignorar até que seja tarde demais. Essa não é apenas a história de um povo rebelde. É também a jornada de um homem dividido, de uma família cercada por conforto e decadência, e de outro homem que, de longe, intercedia por misericórdia. É a colisão entre o brilho enganoso de uma terra fértil e a escuridão que brotava de suas escolhas. É o registro de uma sociedade que alcançou níveis de perversidade tão profundos que seu clamor chegou ao céu como ferida aberta. No entanto, antes que o fogo descesse do céu, houve silêncio. Houve conversa. Houve tentativa de resgate e houve intercessão. É aqui que a história se torna desconcertantemente humana. Abraham, figura central da fé e ancestral de gerações incontáveis, ouve o que nenhum outro homem ousaria imaginar. O próprio Deus decide revelar-lhe o que está prestes a fazer com aquelas cidades. Um gesto raro, um convite à participação divina. Abraham não recua, ele avança, questiona, negocia. Clama por justiça, mas também por compaixão. Pede por 50, depois por 45, 30, 20, até chegar a 10. Há algo de comovente e desesperador nesse diálogo. Uma esperança quase impossível. Uma busca por equilíbrio entre juízo e redenção. Enquanto isso, do outro lado da planície, um homem chamado Ló segue vivendo cercado por luxo e degradação. Escolheu o vale mais fértil. Mas com ele veio o peso de habitar entre muros contaminados por orgulho, violência e perversão. Ló não é o vilão, mas tampouco é um herói. Ele é o reflexo da ambiguidade que habita muitos corações dividido entre convicções e conveniências, entre o certo e o fácil. Sua história é a de alguém que quis manter um pé na promessa e o outro na vantagem. Vivemos em tempos onde os clamores continuam subindo. Violência, injustiça, desumanização. As cidades mudaram de nome, mas os padrões de comportamento, em muitos aspectos, permanecem. É por isso que revisitar Sodoma e Gomorra não é apenas um exercício teológico, é um espelho. A destruição dessas cidades continua a provocar reações extremas. Há quem veja nela apenas punição.
outros, redenção tardia, algumas metáforas, mas nenhum olhar honesto escapa ileso de sua mensagem. Pois ali, nas cinzas do que um dia foi prosperidade, há uma pergunta que ressoa até hoje. Quanto tempo leva para uma civilização se perder de si mesma? Essa história nos interessa porque, em alguma medida, todos nós habitamos Sodomas modernos, lugares onde o certo e o errado se misturam sob o véu da normalidade, onde as decisões são tomadas mais pela aparência do que pela essência, onde o sucesso é confundido com bênção e a liberdade é usada como pretexto para romper com limites que antes protegiam a dignidade. Não há como seguir adiante sem considerar isso. A linha que separa o que foi Sodoma e o que somos hoje talvez seja mais tênue do que gostaríamos de admitir. A memória dessas cidades não sobreviveu apenas pelo escândalo de sua destruição, mas pela urgência de sua advertência. A partir daqui, abrimos o véu da história para explorar com profundidade o cenário, os personagens e os detalhes que compõem esse relato milenar. Sem pressa, sem fórmulas, apenas com olhos abertos e o coração disposto a entender o que essa narrativa ainda tem a nos dizer. Porque, entre as ruínas do passado, pode estar escondida a revelação que faltava para o presente. A história de Sodoma e Gomorra se desenrola numa região marcada por mistérios antigos e fenômenos geológicos singulares. Ao redor do atual Mar Morto, uma área de salinidade extrema e paisagem desolada, o ambiente revela pistas sobre um passado que mescla eventos naturais catastróficos com relatos que atravessaram séculos. Muitos estudiosos identificam a chamada Planície de Sidim como o local aproximado dessas cidades, uma região fértil no passado e altamente valorizada pelos povos nômades por sua proximidade com fontes de água e rotas comerciais. Durante o segundo milênio antes de Cristo, por volta do período entre 1900 e 1800 antes da era atual, as cidades-estado floresciam no crescente fértil. O que hoje conhecemos como Israel, Jordânia, Síria e Iraque abrigava comunidades que desenvolviam agricultura, comércio, práticas religiosas e estruturas sociais relativamente complexas. Essas cidades eram independentes, mas mantinham vínculos econômicos e culturais entre si. Eram prósperas, organizadas e profundamente influenciadas por religiões politeístas, muitas vezes centradas em divindades associadas à fertilidade, à guerra e à prosperidade material. Sodoma e Gomorra se situavam provavelmente ao sul da atual Jordânia, perto da borda oriental do Mar Morto. A geografia da região favorecia a agricultura, com terras irrigadas por canais que desciam das montanhas próximas. É possível que sua riqueza estivesse associada não apenas à produção de grãos e animais, mas também ao comércio de betume, um tipo de asfalto natural amplamente utilizado na antiguidade para a vedação de embarcações e construções. Fontes extra-bíblicas, como textos egípcios e tabuinhas de Ebla, uma antiga cidade-estado da Síria, mencionam cidades com nomes semelhantes aos de Sodoma, indicando que esses centros eram reconhecidos na região por sua influência econômica. Porém, riqueza material e força comercial não impediram que essas sociedades se deteriorassem moralmente. A Bíblia apresenta Sodoma como símbolo de corrupção extrema, mas o texto não se limita a mencionar práticas sexuais como evidência do colapso moral. A depravação era estrutural, visível na injustiça social, na violência gratuita, na negação da hospitalidade, no abuso de poder e no desprezo às leis naturais e espirituais que sustentavam a convivência humana no deserto. No Antigo Oriente Médio, a hospitalidade não era apenas uma virtude, mas uma exigência de sobrevivência. Os nômades, ao cruzarem planícies e regiões áridas, dependiam da generosidade dos que já haviam se estabelecido. Receber estrangeiros, alimentar viajantes e proteger hóspedes era parte de um código de honra que transcendeu tribos e nações. Recusar ajuda a um estrangeiro era visto como traição ao próprio tecido social. Sodoma, ao ignorar esse princípio, rompeu com algo que sustentava a dignidade coletiva de toda a região. Ló, ao se aproximar da cidade, sabia onde estava se enraizando, mas escolheu aquela terra porque era fértil, porque os olhos enxergavam abundância. No entanto, essa escolha o aproximou de uma cultura que se distanciava progressivamente de valores espirituais. A cidade, para ele, oferecia abrigo e segurança, mas aos poucos, ele e sua família foram se moldando ao ambiente. A Bíblia o descreve como alguém justo que sofria com o que via.
mas sua permanência ali revela que, mesmo reconhecendo o mal, optou por conviver com ele. Essa tensão entre convicção e conveniência é um dos aspectos mais humanos dessa narrativa. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Abraham continuava seu caminho nômade, vivendo entre tendas, buscando poços, criando gado, oferecendo hospitalidade a desconhecidos e caminhando sob promessas feitas por um Deus que se revelava de forma progressiva e íntima. Abraham não construiu cidades, mas edificou altares. Ele não se apoiava na força das muralhas, mas na firmeza de sua fé. Sua distância física de Sodoma era também uma escolha espiritual. Ele representava um modo de vida baseado em confiança, simplicidade e compromisso com um chamado que ia além da lógica ou das vantagens imediatas. Enquanto as cidades da planície se entregavam à luxúria, ao orgulho e à indiferença, Abraham se tornava confidente de um Deus que observa tudo com paciência, mas que não ignora a injustiça. O encontro entre os mensageiros celestiais e Abraão aconteceu durante o calor do dia, um detalhe significativo. No clima árido de Canaã, esse era o momento em que as atividades cessavam e o descanso era sagrado. Mas Abraão, ao avistar os visitantes, não hesita. Corre ao encontro deles, oferece água, sombra, alimento e respeito. A maneira como ele recebe os visitantes revela que seus valores estavam intactos. Ele reconhece o sagrado disfarçado de simplicidade. Ele honra o invisível no ordinário. Essa atitude contrasta diretamente com a de Sodoma, que não apenas rejeita o estrangeiro, mas tenta subjugar aqueles que deveriam ser honrados. O que era regra entre os nômades tornou-se exceção entre os urbanos. A hospitalidade foi substituída por hostilidade, o cuidado pela perversão, a reverência pela violência. É importante destacar que a Bíblia não apresenta Deus como alguém precipitado. Há diálogo, a escuta, a busca por justiça. Quando Abraham intercede pelas cidades, ele está, na verdade, participando de um processo que revela a misericórdia divina em sua forma mais pura. O juízo não é imposto de forma arbitrária, mas surge como resposta ao clamor de uma terra cansada de ser violentada. No centro dessa tensão entre o céu e a terra está uma pergunta que atravessa a história. Até que ponto a liberdade humana pode andar antes que ela se transforme em autodestruição? As cidades de Sodoma e Gomorra, com todo o seu esplendor, se tornaram símbolos de uma sociedade que avançou tanto nos excessos que já não distinguia mais o mal do bem, o justo do injusto, o sagrado do profano. E quando esse ponto é atingido, a própria criação se desequilibra. A sequência dessa história, marcada por encontros divinos, hesitações humanas e escolhas que definem destinos, continua a se desdobrar. As peças estão no lugar, as decisões serão tomadas. E o resultado, embora esperado, ainda nos confronta com a verdade que poucos ousam encarar. Nenhuma cidade é destruída sem antes ter sido avisada. Quando os passos dos mensageiros divinos se afastaram da tenda de Abraham em direção ao horizonte, o silêncio da paisagem contrastava com a intensidade da revelação recém-compartilhada. A confiança de Deus em Abraham havia revelado não apenas a gravidade da situação, mas também o quanto a justiça celestial não opera à margem da relação com os homens. Era uma confiança firmada em aliança, construída ao longo de dias de fé, dúvidas e obediência prática. Enquanto Abraham voltava seu olhar para a planície distante, onde a vida seguia com aparência de normalidade, uma tempestade espiritual já se formava sobre aquelas terras. Na entrada de Sodoma, Ló permanecia sentado junto ao portão da cidade. Esse local não era apenas um ponto de vigilância, mas também um espaço de decisões e julgamentos. Ali se reuniam os anciãos, se resolviam disputas, se negociavam acordos. Estar ali indicava que Ló ocupava uma posição de influência, talvez até de respeito entre os habitantes. No entanto, isso também revelava até que ponto ele havia se inserido no cotidiano daquela sociedade, mesmo que em desacordo com seus próprios princípios. Foi nesse cenário que os dois visitantes chegaram. O comportamento imediato de Ló, ao vê-los, indica que havia nele uma percepção aguçada. Levantou-se prontamente, curvou-se com reverência e ofereceu abrigo. Sua insistência em que eles não permanecessem na praça pública demonstra não apenas zelo, mas também um conhecimento profundo dos perigos noturnos daquela cidade. Ele sabia o que os cercava quando o sol se punha.
Sabia o que seus vizinhos eram capazes de fazer. Sua atitude revela um vestígio do ensino que recebera com Abraham, um resquício de sensibilidade que, mesmo enfraquecida, ainda o movia. Os visitantes aceitaram o convite e seguiram até a casa de Ló. Ele preparou uma refeição simples, mas significativa. Pão sem fermento foi servido, o que poderia indicar pressa ou respeito ritual. O gesto, ainda que modesto, contrastava com a indiferença coletiva que tomava conta da cidade. Ali havia ainda um esforço por manter viva a chama da honra, mesmo num ambiente hostil. O que Ló não previa era a rapidez com que a escuridão espiritual tomaria forma. A notícia da chegada de estrangeiros percorreu Sodoma como um incêndio alimentado pelo vento. Em pouco tempo, uma multidão se formou ao redor da casa. O que deveria ser apenas curiosidade se revelou um desejo violento. Os homens, de todas as idades, exigiam ver os visitantes. A linguagem usada era direta, agressiva e não deixava dúvidas sobre suas intenções. Queriam submeter os forasteiros a um ato de dominação pública, como se o prazer perverso e a humilhação alheia fossem celebrações sociais aceitáveis. Esse comportamento coletivo reflete algo mais profundo do que mero desvio individual. Mostra uma cultura enraizada na inversão de valores, onde a empatia havia sido substituída pela brutalidade e o senso de limite, eliminado por completo. A sociedade havia perdido sua capacidade de se envergonhar. A maldade não era praticada em segredo, mas promovida à luz das tochas, com vozes unidas e rostos descobertos. Essa é uma das marcas mais assustadoras do colapso moral, quando o mal se torna público, orgulhoso e institucionalizado. Ló tentou intervir. Saiu da segurança da casa, fechou a porta atrás de si e dirigiu-se à multidão. Suas palavras, embora bem-intencionadas, revelam a complexidade de seu dilema. Ele pede que os homens não cometam tamanha injustiça, apelando para algum senso de moderação que talvez nem existisse mais. Em desespero, oferece algo impensável: suas próprias filhas. Esse gesto, perturbador sob qualquer perspectiva, precisa ser entendido dentro do colapso ético em que ele se encontrava. Para proteger seus hóspedes, ele compromete sua própria família. Isso não o justifica, mas o expõe. Ló não era perverso como os sodomitas, mas tampouco era íntegro como Abraão. Estava deformado pela convivência prolongada com o ambiente que tolerará. A multidão, no entanto, não se comoveu. Recusaram a oferta e agora voltaram sua fúria contra o próprio Ló. Acusaram-no de querer se colocar como juiz. Essa reação é reveladora. Ainda que ele fosse um habitante da cidade, ainda era visto como um estranho. Sua tentativa de apelar à razão foi interpretada como afronta. Era como se estivessem dizendo: quem é você para nos ensinar alguma coisa? Essa é uma das consequências de se acomodar num lugar onde os valores estão em ruína. A influência moral se perde. A presença ali não gera transformação, apenas adaptação. Se até aqui você está gostando do vídeo e acompanhando com atenção essa história tão forte, escreve Amém nos comentários. Isso ajuda a gente a saber que você está com a gente nessa reflexão. Quando a violência estava prestes a romper todas as barreiras, os visitantes intervieram. Com autoridade sobrenatural, puxaram Ló de volta para dentro e fecharam a porta. Em seguida, cegaram os homens que estavam do lado de fora. Não foi uma cegueira comum. Eles não apenas perderam a visão, mas também a capacidade de perceber o absurdo da própria conduta. Mesmo após o juízo divino começar a se manifestar, continuaram tateando, procurando a entrada da casa como quem persegue um desejo até o fim, mesmo quando tudo à volta grita para que se pare. A cena é dramática e simbólica. A luz foi retirada daqueles que se recusaram a enxergar. O senso de limite foi ultrapassado tantas vezes que já não havia mais volta. Esse momento marca o início do fim para Sodoma, não pelo ato da multidão em si, mas pela sua completa entrega ao mal, sem arrependimento, sem consciência, sem retorno. O tempo que ainda resta será marcado por decisões urgentes. A madrugada se aproxima. Os mensageiros precisam agir. E agora, não há mais espaço para diálogos ou apelos. A casa de Ló torna-se o último bastião de proteção num território que já não reconhece o sagrado. A atmosfera na casa de Ló havia se transformado. O que antes era uma tentativa de hospitalidade silenciosa, agora se tornara um cenário de emergência. Após conterem a multidão com poder sobrenatural, os mensageiros já não falavam como visitantes,
mas como emissários de um decreto inegociável. A sentença sobre Sodoma e sua cidade irmã estava selada. Não haveria reversão, nem mais tempo para súplicas. O clamor contra aquelas terras havia ultrapassado os limites. Era hora de agir. A primeira orientação foi direta. Os mensageiros perguntaram a Ló se havia mais alguém da sua família ali. Genros, filhos, filhas, qualquer pessoa ligada a ele por sangue ou aliança deveria ser avisada e retirada o quanto antes. A destruição não viria apenas como uma reação à tentativa de abuso, mas como resposta à corrupção generalizada, ao desprezo contínuo por toda forma de retidão. Aquela geração havia rejeitado não apenas o bem, mas também toda possibilidade de arrependimento. Ló saiu às pressas. A cidade ainda dormia, ou pelo menos tentava recuperar seu fôlego após o tumulto. Procurou os homens que estavam prometidos às suas filhas. Explicou o que estava prestes a acontecer. Falou da urgência. Alertou sobre o juízo. Mas suas palavras foram recebidas com incredulidade. Olhavam para ele como quem escuta um devaneio ou uma piada fora de hora. Talvez pensassem que tudo não passava de exagero, que nada mudaria. A naturalização da iniquidade havia anestesiado a consciência coletiva. Mesmo diante de uma advertência clara, preferiram zombar. Esse momento revela uma realidade amarga. Quando o coração está endurecido, nem mesmo uma mensagem clara vinda do alto é suficiente para provocar mudança. O senso de urgência se perde quando a alma está acomodada. Ló voltou para casa desolado, sem conseguir salvar aqueles a quem tentou alcançar. Aquilo que mais temia já havia começado a acontecer. E mesmo dentro de casa, o tempo não estava a seu favor. Ao romper da aurora, os mensageiros deram a ordem definitiva. Era hora de sair. A destruição estava prestes a ser liberada sobre a cidade. Ló, sua esposa e suas filhas deveriam abandonar tudo. Não poderiam levar posses, nem olhar para trás. Era uma fuga sem nostalgia, sem hesitação, sem concessões. Um resgate completo ou uma tragédia irreversível. Mas, surpreendentemente, mesmo diante de uma ordem tão clara, Ló hesitou. A narrativa bíblica diz que ele demorou. Não se sabe se por medo, confusão ou apego. O fato é que a hesitação quase lhe custou tudo. Foi então que a graça interveio. Não por merecimento, mas por misericórdia. Os mensageiros, em um gesto decisivo, pegaram Ló, sua esposa e suas filhas pelas mãos e os conduziram para fora da cidade. Foi necessário tirá-los à força. Quando o coração vacila, é a mão divina que arranca o justo do meio do caos. Uma vez fora dos limites da cidade, uma nova instrução foi dada: fugir para as montanhas. Era uma direção de refúgio, segura, mas também exigente. Exigia esforço, confiança e resistência. No entanto, Ló, ainda tomado pelo medo, pediu permissão para escapar para uma cidade menor, chamada Zoar. Era mais próxima, mais acessível, menos intimidante. Curiosamente, mesmo diante da fragilidade humana, a resposta foi afirmativa. Os mensageiros concordaram. A ordem era fugir rapidamente, sem olhar para trás, pois nada poderia acontecer enquanto Ló e sua família não estivessem em segurança. Essa pausa na execução do juízo revela algo extraordinário. A destruição de uma região inteira foi contida até que um pequeno grupo estivesse fora de perigo. Isso não aconteceu por causa da influência ou coragem de Ló, mas por causa da aliança de Deus com Abraão. A fidelidade de um homem intercedendo à distância suspendeu temporariamente a queda de fogo sobre uma terra inteira. A justiça divina nunca é impaciente. Ela aguarda até que a misericórdia cumpra seu papel. Com os primeiros raios de sol iluminando a planície, Ló finalmente chegou a Zoar. Era o último passo antes do colapso. A natureza, silenciosa até então, começou a reagir. O céu escureceu, não por nuvens comuns, mas por uma tempestade diferente de tudo o que aquelas pessoas já tinham presenciado. Chamas e enxofre começaram a cair do alto, não como fagulhas dispersas, mas como uma chuva densa e precisa. Foi um julgamento sem precedentes. A terra tremia. As colinas refletiam a fúria que descia do céu. Toda a região que antes parecia um jardim fértil se tornou um forno ardente. As Escrituras descrevem que a destruição foi completa. Homens, mulheres, crianças, animais, plantações,
casas e até os campos foram consumidos. Não sobrou nada. Aquele vale outrora promissor foi transformado em ruínas. A paisagem fértil que encantou os olhos de Ló agora ardia em silêncio. Era o fim de uma era, o encerramento de uma história marcada por abundância sem gratidão, liberdade sem responsabilidade e prazer sem limite. Em meio à fuga, porém, uma tragédia pessoal aconteceu. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem recebida, virou-se para contemplar o que deixava para trás. Seu olhar não foi apenas de curiosidade, mas de apego. Ela não apenas se voltou fisicamente, mas permitiu que o coração permanecesse onde os pés não podiam mais estar. E por causa disso, perdeu a vida ali mesmo. Foi transformada em uma estátua de sal, um marco silencioso, mas eloquente. Um símbolo de como o apego ao passado pode se tornar o obstáculo definitivo para o futuro. A figura da mulher de Ló permanece como advertência atemporal. Ela caminhava para a salvação, mas olhava para a perdição. Estava sendo levada para fora da condenação, mas sua alma ainda se agarrava ao que devia deixar. Essa divisão interna custou-lhe tudo, e mesmo hoje, sua história continua ecoando como alerta para todo aquele que tenta viver dividido entre dois mundos. A imagem da mulher de Ló, permanecendo como estátua de sal às margens de uma terra em ruínas, não encerra apenas uma tragédia individual. Ela representa uma das lições mais contundentes da narrativa. Seu gesto, aparentemente simples, revela algo profundo. Um coração dividido nunca alcança plenamente o propósito da salvação. Ela andava com os pés, mas o coração não acompanhava. E isso foi suficiente para comprometer seu destino. Esse episódio nos conduz a uma verdade muitas vezes ignorada. Não basta sair fisicamente de um lugar de destruição. É necessário romper internamente com aquilo que nos mantinha ligados ao erro. Apegar-se ao que precisa ser deixado pode custar caro. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas sobre cidades consumidas por fogo. É sobre decisões, afetos e alianças silenciosas que travamos com o mundo ao nosso redor, muitas vezes sem perceber. Ló deixou a cidade, mas seus passos foram marcados pela hesitação. Sua fuga não foi voluntária, foi conduzida. Seus braços foram puxados. Sua salvação foi garantida por misericórdia, não por iniciativa. Isso revela que Deus, em sua compaixão, muitas vezes intervém mesmo quando nossa disposição está ausente. Porém, a graça que nos resgata não dispensa a resposta que nos transforma. O resgate é um ponto de partida, não o destino final. Enquanto isso, Abraão observava de longe. Voltou ao lugar onde havia intercedido e viu a fumaça subir como de uma fornalha. A terra que ontem parecia um paraíso, agora exalava cinzas. Mas ali, naquele momento de perda, havia também consolo. Deus se lembrou de Abraão, e por causa dele, Ló foi retirado do meio da destruição. Esse detalhe carrega uma das verdades mais poderosas do relato. A intercessão de um justo pode alterar o curso da história de outros. O impacto espiritual dessa narrativa se estende muito além dos personagens centrais. O que está em jogo aqui é o contraste entre dois estilos de vida, duas maneiras de lidar com a realidade, uma moldada pela fé e outra condicionada pelas vantagens visíveis. Abraham vivia na instabilidade das tendas, mas construía uma história duradoura. Ló escolheu o conforto das estruturas urbanas, mas viu sua segurança ruir. O que parecia sólido se dissolveu em instantes. O que era invisível sustentou uma promessa por gerações. Há, nesse contraste, um convite claro para refletirmos sobre onde estão fincadas nossas decisões. O que motiva nossos passos? A fertilidade do solo ou a direção da promessa? A aparência de sucesso ou o chamado da obediência? Essas perguntas não são apenas teóricas, elas se manifestam nos dilemas cotidianos, no tipo de ambiente que escolhemos para viver, nos vínculos que cultivamos, naquilo que toleramos em troca de estabilidade. Outro ponto que merece atenção é o papel da influência espiritual. Abraham não habitava em Sodoma, mas sua vida impactava destinos ali. Sua fé produziu um tipo de proteção que ultrapassou fronteiras físicas. Já Ló, mesmo presente na cidade, pouco conseguiu transformar ao seu redor. Sua presença foi tolerada, mas nunca absorvida. Isso levanta uma reflexão importante sobre o tipo de presença que exercemos nos lugares onde vivemos. Somos agentes de transformação ou apenas espectadores de decadência?
Além disso, a figura de Ló mostra que nem sempre estar no lugar errado é resultado de rebeldia. Às vezes, é uma consequência de escolhas feitas com base em critérios equivocados. Ele viu uma terra fértil e a desejou. Não há crime em desejar crescimento. O problema está em ignorar o ambiente espiritual que acompanha a prosperidade. Quando os olhos se encantam com o exterior e o discernimento se ausenta, o resultado pode ser desastroso. O momento em que Ló hesita para fugir também lança luz sobre a complexidade das nossas emoções. Mesmo diante do perigo, há algo dentro de nós que reluta em deixar o que é familiar. Isso vale para relacionamentos, hábitos, ambientes. Nem sempre é fácil abandonar o que nos destrói. Às vezes, há uma dependência invisível, uma acomodação profunda que nos impede de reagir com prontidão. Por isso, o ato de fugir da destruição não é apenas físico. É psicológico, espiritual, existencial. A resposta de Deus a tudo isso é misericórdia. Não uma misericórdia passiva, mas atuante. Ele envia mensageiros, ele dá avisos, ele estende a mão, ele retarda o juízo, ele responde a intercessões, ele respeita limites, mas não ignora o clamor da injustiça. O tempo entre o pecado e a punição não é omissão divina, é espaço para arrependimento. Mas quando o coração endurece, até a paciência do céu chega ao limite. Esse é um dos ensinamentos mais desconcertantes desse episódio. Deus não destruiu Sodoma por impulsividade. Ele agiu após testemunhar uma entrega total ao mal. Quando a maldade se torna celebrada, quando o bem é desprezado sistematicamente e quando nenhuma voz mais clama por transformação, o juízo se torna necessário. E mesmo assim, antes de agir, Deus ainda buscou os justos, esperou decisões, poupou os inocentes. A história de Sodoma e Gomorra é um chamado à vigilância, um alerta contra a banalização do pecado, um espelho que reflete o que pode acontecer quando nos afastamos da sensibilidade espiritual. É também uma convocação à responsabilidade. Cada escolha tem uma consequência. Cada passo em direção ao conforto pode ser também um passo em direção ao perigo se for dado fora da direção divina. Há um ponto da narrativa que, embora frequentemente ignorado, contém uma carga espiritual intensa: o estado de Ló após a destruição. A fumaça das cidades ainda subia ao céu quando ele, junto às filhas, se viu abrigado em uma caverna, isolado do que restava do mundo conhecido. A cidade de Zoar, onde encontraram refúgio momentâneo, já não oferecia segurança. Algo dentro dele, talvez medo ou desconfiança, o fez buscar um esconderijo mais distante. Agora, não havia mais casas, não havia servos, não havia vizinhos. Apenas o eco da sobrevivência e o peso do silêncio. Esse cenário aponta para uma realidade desconfortável. Às vezes, mesmo após a libertação, a alma continua carregando os traumas daquilo que deixou para trás. Ló escapou da destruição, mas não encontrou descanso, não se sentiu em paz. A experiência extrema que viveu deixou marcas profundas. Ele havia perdido sua esposa, seus bens, sua posição social. Restaram apenas lembranças fragmentadas e a responsabilidade de seguir adiante com as filhas, em um ambiente inóspito. Essa fase da história revela que o livramento não encerra o processo. Há um pós-juízo, um recomeço nem sempre glorioso, muitas vezes marcado por insegurança, por ausência de direção, por uma sensação de deslocamento. A caverna, nesse contexto, não representa apenas abrigo físico. Ela simboliza um estado emocional e espiritual de quem ainda não encontrou cura plena. E nesse espaço de vulnerabilidade, decisões graves podem surgir. As filhas de Ló, ao perceberem a solidão e a ausência de perspectivas, tomaram uma atitude radical. Temendo que a linhagem familiar se extinguisse, decidiram agir por conta própria. Embriagaram o pai e se deitaram com ele, em noites sucessivas, sem que ele tivesse consciência do que acontecia. Desse ato, nasceram 2 filhos, que deram origem a povos que mais tarde seriam antagonistas do povo de Israel, os Moabitas e os Amonitas. O episódio é perturbador por vários motivos. Primeiro, pela iniciativa das filhas. Depois, pela condição de Ló, que havia se tornado um homem sem rumo, facilmente manipulado, alheio ao que se passava ao seu redor. E, finalmente, pelas consequências de um gesto que, embora motivado por medo e desespero, carregava em si uma transgressão grave. Essa parte da história traz à tona um tema profundo:
Como o trauma pode distorcer o senso de realidade. O isolamento emocional, a ausência de fé no futuro e a perda de referências podem levar até os mais prudentes a escolhas equivocadas. Quando o medo substitui a confiança e quando a dor não é tratada, o risco de perpetuar ciclos de desordem cresce. O ambiente em que essas decisões foram tomadas era marcado pela ausência de orientação. Não havia líderes, não havia voz profética, não havia comunidade, havia apenas lembranças e sombras. Isso reforça a importância de cercar-se de pessoas que trazem luz, de ambientes onde a esperança é alimentada e de uma espiritualidade que não se perde mesmo em tempos de crise. Outro aspecto que merece atenção é a maneira como a história encerra a trajetória de Ló. Sem glória, sem restauração visível, sem redenção explícita. A Bíblia o menciona novamente em poucos trechos e sempre como alguém justo que sofria ao ver a corrupção ao seu redor. Mas não há registro de um retorno, de um recomeço, de uma reconstrução. Sua narrativa termina em silêncio, como se o próprio texto sugerisse que, embora salvo, Ló nunca mais encontrou plenitude. Esse silêncio final não é vazio. Ele carrega uma advertência sutil. Nem todos os que são poupados conseguem encontrar propósito depois da tempestade. Nem todo livramento é acompanhado de renovação. É necessário mais do que escapar. É preciso reencontrar o caminho da esperança, da restauração, da reconstrução interior. Ló representa muitos que, mesmo tendo sido alcançados pela misericórdia divina, não conseguem romper com as memórias que os paralisam. Ele é símbolo daqueles que foram libertos, mas não curados, que abandonaram o local da destruição, mas não se libertaram do impacto daquilo que viveram. Sua história nos ensina que a graça de Deus é poderosa para resgatar, mas a cura exige participação, entrega e confiança constante. Enquanto isso, a figura de Abraão continua presente como contraste. Ele seguiu habitando entre tendas, firme em sua jornada de fé. O mesmo homem que intercedeu por Sodoma também foi aquele que, mais adiante, enfrentaria outras provas. Sua vida prosseguiu, pautada por um compromisso com a promessa divina. Abraham não apenas sobreviveu aos desafios, ele os atravessou com propósito, edificando altares e renovando sua aliança com Deus em cada passo. Essa diferença entre os dois personagens é reveladora. Um foi poupado pela fé do outro. O outro cresceu por manter viva sua fé. Ambos foram tocados pela misericórdia, mas apenas um construiu uma história que ultrapassou os próprios limites. Isso mostra que a graça pode alcançar qualquer um, mas apenas os que permanecem no caminho conseguem viver o plano completo. A história de Sodoma e Gomorra, quando vista por esse ângulo, deixa de ser apenas um relato de juízo. Ela se transforma em um espelho de oportunidades. Mostra o que acontece quando escolhemos pela aparência, quando convivemos com o erro, quando hesitamos diante do chamado e quando, mesmo salvos, negligenciamos o processo de restauração. Também revela o poder de uma vida que intercede, que permanece firme, que constrói com base na fé e não na vantagem. Mesmo após séculos, a destruição de Sodoma e Gomorra continua a gerar debates, pesquisas e questionamentos. O peso simbólico desse evento é tão grande que ultrapassa os limites da teologia, alcançando o campo da arqueologia, da geologia e até da ciência forense. Curiosamente, o local associado a essa história mantém características físicas que chamam a atenção até hoje. A paisagem em torno do Mar Morto, especialmente no extremo sul, apresenta formações geológicas raras, solos cobertos de sal, ausência de vegetação duradoura e uma atmosfera que parece carregar os resquícios de um evento extremo. Várias teorias científicas já foram propostas para explicar como um desastre tão devastador poderia ter ocorrido. Uma das mais discutidas nos últimos anos envolve uma explosão de origem cósmica. Pesquisadores estudaram a região de Tal el-Hammam, localizada no atual território da Jordânia, e encontraram evidências de que, cerca de 4.000 anos atrás, uma explosão de alta temperatura pode ter vaporizado instantaneamente estruturas e corpos humanos. Fragmentos de cerâmica vitrificada, partículas de quartzo deformadas e altos níveis de sais de enxofre reforçam a hipótese de que o local foi submetido a uma força térmica fora do comum, muito semelhante ao que ocorre em explosões nucleares, embora sem origem artificial.
Esses achados não provam categoricamente que Tal el-Hammam seja a Sodoma bíblica, mas levantam possibilidades impressionantes. Ainda que não se possa afirmar com precisão absoluta a localização das cidades mencionadas no texto sagrado, os sinais físicos da região alimentam o debate entre especialistas e mantêm a narrativa viva no imaginário coletivo. Outra curiosidade está na relação entre Sodoma e o próprio nome. Ao longo dos séculos, o termo passou a ser usado para designar práticas condenadas moralmente, mas essa associação, embora presente na tradição cristã, não resume a causa do juízo. O texto bíblico aponta para uma degradação mais ampla, envolvendo orgulho, excesso de conforto, desprezo pelos necessitados e ausência de compaixão. O profeta Ezequiel, por exemplo, descreve os pecados de Sodoma como arrogância, fartura de pão e negligência para com os pobres e aflitos. Isso mostra que a raiz da queda não se restringe a atos pontuais, mas à decadência integral da sociedade. Esse entendimento amplia a visão sobre o que realmente levou à ruína dessas cidades. Não se tratava apenas de desvios individuais, mas de um sistema inteiro comprometido com a injustiça. Uma cultura que havia perdido o senso de reverência, que transformou a perversidade em norma e a opressão em hábito. A ruína foi o desfecho de um longo processo de rejeição à verdade e de inversão de valores. Há também discussões relevantes sobre a responsabilidade de Ló em sua trajetória. Alguns comentaristas antigos defendem que ele nunca deveria ter se aproximado de Sodoma. Outros, no entanto, enxergam em sua figura alguém que tentou equilibrar fé e conveniência num mundo moralmente ambíguo. Essa ambivalência faz de Ló um personagem fascinante. Ele não é retratado como totalmente fiel, mas também não é condenado como os demais. Ele ocupa uma zona cinzenta, onde muitos se encontram ainda hoje, vivendo entre dois polos, tentando manter princípios em um ambiente que os desafia constantemente. Outro ponto que gera debates é o número de justos que poderia ter evitado o desastre. Abraham intercedeu com base em suposições. Começou por 50 e foi reduzindo até 10. O que teria acontecido se houvesse, de fato, apenas uma família disposta a viver com retidão? Alguns teólogos argumentam que a ausência completa de arrependimento coletivo foi o que selou o destino das cidades. Mesmo que Ló estivesse ali, sua presença isolada, sem influência efetiva sobre a cidade, talvez não fosse suficiente para conter a sentença. Ao longo da história, líderes religiosos, pensadores e estudiosos utilizaram o exemplo de Sodoma como referência para diversos contextos. Na literatura judaica posterior, por exemplo, essas cidades são frequentemente mencionadas como símbolos de rebeldia sem freios. Já no Novo Testamento, são usadas como advertência contra a rejeição da verdade e a dureza do coração. Jesus mesmo faz menção àquelas terras ao falar do julgamento futuro, destacando que haverá situações em que a rejeição da graça será ainda mais grave do que os erros cometidos em Sodoma. Essas referências ampliam a compreensão do episódio. Elas mostram que o foco da narrativa não está em apenas condenar comportamentos específicos, mas em chamar atenção para o risco de resistir continuamente ao chamado divino. Quando a consciência é calada e quando a verdade é substituída por conveniência, abre-se um espaço perigoso que pode levar à ruína de qualquer civilização. Por fim, há também controvérsias sobre a localização exata dessas cidades. Alguns defendem que elas foram submersas pelas águas do Mar Morto. Outros acreditam que estão soterradas sob camadas de sedimentos. Nenhuma escavação até hoje trouxe evidência definitiva, mas os indícios encontrados ao redor da região continuam alimentando a busca. O fascínio pelo tema revela algo importante. Mesmo diante de incertezas geográficas, a mensagem de Sodoma permanece viva, desafiando consciências e inspirando debates que atravessam os séculos. Os vestígios de Sodoma não se limitam à poeira do deserto ou às fissuras nos rochedos do Vale do Jordão. Eles se perpetuam nas decisões humanas, nos sistemas corrompidos, nas escolhas feitas todos os dias entre a verdade e a conveniência. A história que atravessamos até aqui não termina com fumaça ou cinzas. Ela permanece como uma advertência viva, um lembrete silencioso de que a decadência raramente chega de forma abrupta. Ela se instala devagar, entre concessões pequenas e justificativas elegantes. O que essa narrativa revela é que nenhum povo cai de um dia para o outro. É um processo que começa nas motivações internas
se espalha pelos comportamentos cotidianos e, finalmente, se consolida nas estruturas que uma sociedade passa a considerar normais. Quando o egoísmo substitui a empatia, quando o poder é usado para esmagar e não para servir, quando o coração humano se fecha ao sagrado, as consequências se tornam inevitáveis. Por outro lado, a mesma história apresenta lampejos de esperança. Mostra que mesmo em ambientes tomados pela escuridão, há espaço para a intercessão, há oportunidade para a resposta. O clamor de um justo pode suspender o juízo. A misericórdia de Deus se revela não como uma ideia abstrata, mas como uma força ativa que resgata, mesmo quando já não há força para reagir. A justiça do céu não é impessoal. Ela ouve, ela espera. Ela intervém quando a maldade se torna insustentável, mas sempre depois de oferecer caminhos de retorno. No rosto de Abraão, vemos a fé que intercede pelos outros. Nos passos de Ló, percebemos o conflito de quem tenta preservar valores em meio ao caos. Na mulher que olha para trás, encontramos o retrato de um apego que paralisa. E nas filhas que agem movidas pelo medo, vemos como o trauma mal resolvido pode perpetuar dores antigas. Essa não é uma história encerrada no passado, ela continua sendo escrita. Cada decisão, cada silêncio, cada voz que se levanta ou se cala, contribui para os contornos do mundo que estamos formando. O juízo não vem por acaso. Ele se manifesta quando a soma das escolhas humanas rejeita aquilo que é bom, justo e verdadeiro de forma sistemática. Mas o mesmo Deus que julgou Sodoma foi também aquele que enviou um libertador para um mundo perdido. Jesus, em sua própria caminhada, ecoou esse alerta quando disse: "Lembrem-se da mulher de Ló", não como uma ameaça, mas como uma convocação à lucidez. Ele nos convida a não viver presos ao que ficou para trás, a não permitir que o que é temporário nos distraia daquilo que é eterno. O destino de uma cidade pode ser alterado, o rumo de uma geração pode mudar, mas isso depende da disposição de homens e mulheres em reconhecer os sinais, abandonar as sombras e caminhar na direção da verdade. O chão pode queimar, mas o céu ainda fala. E enquanto houver quem escute, ainda há esperança. A pergunta que resta é simples, mas definitiva. De qual lado da história você escolherá estar? Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.